Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot. Neste vídeo vou mostrar para vocês como criar parâmetros em NinjaScript para você utilizar tanto nos indicadores quanto estratégias. Essa é uma tarefa muito comum, dado que praticamente todos os indicadores e estratégias utilizam parâmetros definidos pelo próprio usuário. Esse vídeo será dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou mostrar como fazer de maneira fácil os parâmetros. E na segunda parte eu vou falar sobre alguns detalhes a mais para você personalizar da melhor forma possível os seus parâmetros. Então fica até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe. Bora para a tela. Eu estou aqui na plataforma NinjaTrader, onde eu tenho aqui o meu console, o NinjaScript Editor, um gráfico, uma saída, o Databox. E o que a NinjaTrader recomenda para você criar um NinjaScript é sempre clicar aqui no mais, escolher o tipo de código que você deseja gerar. No caso aqui eu vou colocar, por exemplo, em estratégia. E aqui o Wizard ele vai te ajudar a criar o corpo do seu código-fonte. Então a gente coloca aqui em Next, dá um nome, colocar estratégia, teste. Você coloca aqui uma descrição. Em Next, a gente escolhe qual que é a frequência de cálculo, se vai ser o fechamento da barra em cada tick ou na mudança de preço. Aqui em More Properties, nós temos outras configurações que eu não vou passar agora, que não é o objetivo do vídeo. Vamos dar em Next. Aqui em Additional Data, nós iremos selecionar outras séries de dados de outros ativos ou tempos gráficos, caso fosse do nosso desejo. Em Next, nós vamos ter eventos adicionais que nós podemos configurar na estratégia. Então, por exemplo, no caso de estratégia, nós temos um evento que é OnAccount Item Update, OnConnection Status Update. Então, quando a conexão com o servidor for atualizada, quando for executada alguma ordem, OnExecution Update, OnFundamental Data, então tem um Market Data que provê dados fundamentalistas, seria recebido neste evento. Temos um evento de OnMarket Data, OnMarket Depth, para poder ver profundidade de book, OnOrder Update, quando for atualizada alguma ordem, e OnPosition Update, quando a posição for atualizada. Então a gente pode selecionar aqui e será acrescentado ao nosso código, o corpo da chamada desses eventos aqui. Vamos em Next, e aqui finalmente nós vamos criar os parâmetros. Então eu vou dar aqui Add, e vou colocar aqui param1 do tipo inteiro. Vou colocar Add param2 do tipo booleano. E aqui eu posso colocar uma descrição. Vou colocar aqui teste descrição, e posso fornecer aqui o valor padrão. Vou colocar aqui falso. Posso adicionar aqui um outro, por exemplo, um brush, que seria uma paleta de cor. Vou deixar o valor padrão aqui em verde-limão aí. Cor do plot. Aqui me diz que é inválido esse nome, então não posso colocar espaço, porque isso aqui será um atributo da classe. Cor plot, tudo junto. Então você pode aqui pela interface gráfica criar os parâmetros. Nós temos os parâmetros do tipo booleano, double, string, inteiro, time e brush. Então eu vou dar aqui next. Ele vai me perguntar se eu quero fazer algum plot, alguma line. Então eu vou colocar em next. E por fim vou colocar aqui generate. Então vai gerar aqui um código fonte dessa estratégia que eu acabei de configurar no Wizard. Então aqui eu tenho o método onStateChange, que o que vai fazer é, no estado setDefaults, definir o valor padrão dos meus parâmetros. Então parâmetro 1 vai ser o valor 1, param 2 vai ser o valor falso, e cor do plot vai ser brush.limegreen. Aqui nós temos os métodos que eu escolhi implementar quando ocorressem os eventos. Então a gente vai colocar aqui todas as chamadas, já com os parâmetros. E aqui em Properties, são as propriedades, nós temos a definição dos parâmetros que nós vamos apresentar na interface gráfica. Então eu vou explicar em um outro exemplo, num código-fonte que eu preparei mais completo sobre as anotações e como definir os parâmetros. Eu vou fechar então este código. Não vou salvar. E vamos lá na página da NeoTraderBot. Então aqui eu virei aqui em Snippets, NinjaScript. Em seguida eu venho aqui em estrutura de código, como criar parâmetros.
E eu fiz aqui uma breve explicação em texto de como é que se cria os parâmetros. Então está tudo explicado aqui sobre as anotações. Tem aqui um exemplo de parâmetro inteiro, um parâmetro do tipo brush. E aqui nós temos um código de um indicador com todos os tipos de parâmetros em NinjaScript. Eu vou copiar isso daqui, vou voltar para NinjaTrader. Aqui eu clicaria em mais, novo indicador, Generate, seleciono tudo, deleto, dou Ctrl V. Então aqui seria o código. Eu não vou utilizar esse código porque eu já tenho salvo aqui um indicador com este código. Eu vou abrir aqui no NinjaScript Explorer, User Defined, que é um arquivo no qual tem exatamente aquele código que está na página. Eu vou explicar essa parte aqui depois. Aqui no método onStateChange, quando estiver no estado setDefaults, eu tenho aqui a atribuição do valor padrão para os parâmetros. Vamos aqui em Properties, dos parâmetros, e eu vou explicar aqui cada um dos parâmetros. Este primeiro parâmetro é um pouco diferente dos demais, e eu vou explicar daqui a pouquinho. Então vamos para o segundo. Então este segundo parâmetro tem a visibilidade pública, é do tipo inteiro, e o nome dele é period. E aqui eu estou usando os termos em inglês para que este código, esses snippets, ajudem também pessoas de outros países, aí expandindo aí o nosso horizonte da comunidade. Então aqui nós temos a definição de um atributo na classe. Temos aqui o get e set, que definidos dessa forma, eles terão um comportamento padrão. Então a gente não faz nada diferente aqui, só utiliza desta forma mesmo. Vamos prestar atenção aqui nas anotações que estão aqui acima da declaração do atributo. Então a primeira anotação é a NinjaScript Property. Então eu estou informando que isso daqui deve ser apresentado na interface gráfica. Na segunda anotação, nós temos aqui uma chamada a uma função chamada range, onde nós vamos dizer um intervalo mínimo e máximo para aquele atributo. Então esse atributo period vai variar de 1 até o máximo valor de inteiro da plataforma. Essa função aqui, range, ela tem sobrecargas. Então se eu colocar aqui o primeiro parâmetro, nós temos 3 variações deste mesmo nome, range, onde eu posso fornecer o valor mínimo e máximo, posso fornecer o tipo do range, um string para o mínimo, um string para o máximo, e aqui, na terceira variação, eu tenho um valor mínimo e máximo, mas passando double. Então aqui, como é inteiro, nós utilizamos 1 e int max value. Então não tem muito segredo aqui, é a declaração de um parâmetro inteiro. Aqui embaixo nós temos um parâmetro do tipo double, chamado percBand, de percentage band. Então aqui é o mesmo comportamento. Primeira anotação igual, a segunda eu defino aqui um intervalo de validação do parâmetro. Então se eu colocar um valor, por exemplo, negativo, a própria interface gráfica já vai avisar o usuário que não pode ter o valor negativo. Isso reduz então a possibilidade de erro dentro do NinjaScript. E por último aqui, eu não expliquei aqui em cima, eu vou explicar aqui embaixo de uma vez, nós temos a terceira anotação, que é o display. E o display, nós vamos fornecer qual que é o nome que vai ser apresentado para o parâmetro. Então aqui vai aparecer percentual band around VWAP. Nós vamos colocar aqui uma descrição, que seria aqui um tooltip. Se você passar o mouse em cima do nome do parâmetro, vai aparecer esse texto aqui. Just an example of double parameter. Nós temos aqui o terceiro parâmetro, que é a ordem na qual vai ser apresentado este parâmetro. Então esse aqui vai ser o terceiro parâmetro a ser apresentado. E por fim, nós temos o group name. Então na NinjaTrader nós podemos agrupar os parâmetros em grupos. Então aqui no caso o nome do grupo será Setup by NeoTraderBot. E está definido então um parâmetro do tipo double. Aqui embaixo nós temos um parâmetro do tipo booleano, a primeira anotação é igual, a terceira anotação aqui do display, mas do tipo booleano eu não preciso falar que existe validação de intervalo. Então a gente não usa essa segunda anotação. Declarei aqui visibilidade pública, bool, day trading mode. Próximo parâmetro é do tipo datetime. Então aqui é um parâmetro que tem o nome don't trade on. Então para exemplificar, eu coloquei aqui um atributo que vai aparecer na interface gráfica, o texto don't trade on, vai aparecer na primeira ordem do grupo Trading Intervals by NeoTraderBot. E aqui o que este parâmetro tem de diferente? Por ser do tipo datetime, a NinjaTrader já tem aqui uma outra anotação que é Property Editor. E nesta anotação aqui eu vou fornecer uma string que vai me dizer qual que é a renderização deste parâmetro. E a renderização aqui vai ser datetime editor key.
Então vai aparecer uma caixinha de seleção de data para eu poder utilizar. O próximo parâmetro que vai aparecer na ordem 2 é o parâmetro Trading Start After. Então é um parâmetro tipo DateTime também, só que ele vai renderizar com uma seleção de horário. Observe aqui, Time Editor Key. E o último parâmetro aqui do grupo Trading Intervals é o parâmetro Trading Close At, que também vai renderizar com uma seleção de horário. Então eu tenho aqui dois grupos. E por fim eu tenho um terceiro grupo aqui, o qual eu chamei de Appearance by NeoTraderBot, onde eu vou ter um parâmetro que vai ser uma mensagem, ou seja, do tipo string, e aí eu vou utilizar a notação de NinjaScript Property e a notação com display. E por último, o brush, onde eu vou chamar esse atributo de plot color. A anotação com a chamada função display é exatamente igual a todos os outros casos, mas nós temos aqui uma novidade que é o XML ignore. Então esse aqui é automaticamente incluído pelo NinjaScript Wizard, quando você colocar ali pela interface gráfica, e aqui é para evitar um erro na própria plataforma com a serialização. Então num gráfico aqui, se você salvar como template, ele vai pegar todos os indicadores, vai salvar um XML, para depois você poder carregar este template em outros gráficos. Como o brush ele não pode ser serializado, isso aí está na documentação lá da NinjaTrader, então a gente coloca essa anotação aqui para evitar erro dentro da plataforma. Então vamos demonstrar aqui como que fica a interface gráfica para a seleção dos parâmetros. Eu vou clicar aqui, indicadores, e vou selecionar aqui User Defined Parameters, que é este indicador que nós criamos. Vou adicionar, deixa eu tirar esse bar time daqui. E perceba aqui os grupos que nós criamos. Então tem aqui o Setup by NeoTraderBot com 4 parâmetros. Então um parâmetro tipo inteiro, double e booleano. E aqui foi o parâmetro que eu vou explicar daqui a pouquinho, que é onde nós podemos fazer uma caixa de seleção, um drop-down box aqui. O próximo grupo, o Trading Intervals, eu coloquei 3 parâmetros, onde renderizou aqui para a seleção de data. Eu posso selecionar por um calendário a data. E os outros 2 parâmetros deste grupo, eu escolhi renderizar como uma caixa de seleção de horário. Por fim, eu tenho aqui a aparência by NeoTraderBot, onde eu posso escrever uma mensagem, um string, e tem aqui no brush uma paleta de cor na qual eu posso selecionar. Então esses 3 grupos aqui iniciais foram definidos pelo meu próprio NinjaScript. Os demais aqui são grupos definidos automaticamente em todo o NinjaScript. Então a gente tem aqui a parte visual, de Setup e Data Series. Eu posso mudar a ordem destes grupos definidos por mim no NinjaScript? Posso. Então eu venho aqui em cancelar. E é justamente nestas anotações aqui em cima que eu vou fazer isso. Então aqui eu faço uma chamada à função GUI_category_order. Eu digo o nome da ordem e qual que é a ordem desta categoria. Então, por exemplo, eu posso colocar o Setup na ordem 2 e colocar aqui o Trading Intervals como o primeiro. Eu vou compilar este código. Volto aqui no gráfico, mando inserir o indicador. Vou escolher aqui User Defined Parameters. E observem que agora o primeiro grupo que aparece é o Trading Intervals. Depois Setup e Appearance. Então, dito isso, vamos falar então aqui sobre o último parâmetro, que é o parâmetro Average Type, o qual eu criei como uma caixa de seleção. Então, como é que a gente pode fazer isto? Você vai precisar definir um enum. Então, a gente vem aqui embaixo, fora do escopo da classe, eu criei um namespace chamado NeoTraderBot, e aqui dentro desse namespace, eu criei um enum público com o nome MAType, e defini aqui 3 valores diferentes. Então aqui são nomes, né? SMA, EMA, WMA. Posso colocar aqui o que eu quiser. Eu posso colocar aqui teste 1, teste 2, teste 3. Então para cada opção deste enum será atribuído um valor numérico. E qual que é a vantagem do enum? Eu não preciso saber este valor numérico. Eu vou usar simplesmente o nome definido no enum aqui. Então aqui eu tenho 6 valores possíveis para o enum. Então, no meu atributo, no meu parâmetro aqui, eu vou definir ele da seguinte forma. Eu não vou precisar utilizar NinjaScript Property. Eu vou usar apenas a notação display, falando qual que é o nome, descrição, ordem e o grupo. E aqui eu vou definir no atributo a visibilidade pública e vou
referenciar aqui o namespace NeoTraderBot, ponto, e o enum, o tipo do enum, que é o MA-type. E aqui eu vou dar um nome para o atributo, AverageType. Então essa é a única diferença para se fazer essa caixa de seleção. Deixa eu compilar novamente para vocês verem que eu posso ver agora 6 opções aqui dentro do indicador. Então vou clicar aqui, adicionar. E no MA-type, se eu clicar aqui, eu tenho agora 6 opções diferentes. Então se eu der teste 1, aplicar, der OK, eu posso voltar aqui de novo, Indicators, e ver se salvou corretamente aqui o valor que eu escolhi. Teste 1. Bom, então era isso que eu queria falar nesse snippet, ficou um pouquinho mais longo que os demais, mas acho que é um assunto importante, como você define parâmetros, surgem muitas dúvidas neste processo, mas eu acho que com este código-fonte aqui vai ficar bem fácil para vocês adaptarem aí, copiarem, colarem nas suas próprias estratégias de indicadores para criar os parâmetros que desejam. Nos vemos no próximo snippet e até!